Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dessa quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Bom, a gente inicia aí com uma atividade de português, tá? Hoje a gente vai fazer uma produção de texto que é a carta do leitor. Só relembrando o que é uma carta do leitor. A gente deu uma estudada sobre esse gênero textual no livro de português, tá? A gente estudou carta pessoal, que era aquela carta do felpo lá, né, do coelhinho, que é quando você manda uma carta para uma pessoa é uma carta pessoal, você fala sobre seus sentimentos, ou conta para a pessoa alguma coisa que você quer que ela saiba, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você gosta. Já a carta do leitor, ela é diferente da carta pessoal. A carta do leitor, ela envolve o quê? Você lê uma notícia, pode ser no jornal, numa revista, num site, no Facebook, uma notícia. E você vai escrever uma cartinha para esse site, ou para esse jornal, ou para essa revista, dando a sua opinião, falando se você gostou, se você não gostou, dando alguma sugestão, o que você acha que poderia melhorar, o que está faltando, tá? Então, isso é a carta do leitor. O leitor escreve o que ele achou sobre determinada matéria, sobre determinada notícia, tá? Até mesmo as revistas em quadrinhos, elas recebem carta do leitor, tá? Então, a gente tem aí a produção de texto, as orientações dela estão no livro didático de vocês, que é aquele livro de português mesmo, tá? Página 32 e 33. Então, vamos lá. Na página 32, vocês vão encontrar aqui, ó, comunicação escrita, carta do leitor. O que vão escrever? Uma carta do leitor para a revista. Quem vai ler? Os editores de uma revista. Onde vai circular? Numa revista. É claro que, literalmente, essa carta de vocês não vai para a revista, mas é para vocês entenderem o objetivo de uma carta do leitor. Qual seria o objetivo dela? Que a revista recebesse e tivesse um retorno dos leitores aí a respeito da matéria que eles publicaram, tá? Vocês vão fazer essa carta no caderno mesmo, tá? Não é em folha separada, pode deixar no caderninho, porque se vocês fazem em folha separada, pode ser que vocês acabem perdendo depois. Então, ó, a matéria que eles querem que vocês escrevam sobre ela, tá? É como se você tivesse aberto lá a revista, tá? A revista chama Ciência Hoje das Crianças. Então, vou colocar aqui, ó. Quem escreveu foi o Diogo Loreto, da Ciência Hoje das Crianças, tá bom? E a notícia, a matéria é essa daqui, ó. Ai, que fedor! Os gambás são, em geral, pequenos e lentos. Por isso, são presas fáceis de animais maiores e mais rápidos. Para se defender desses animais, desenvolveram algumas estratégias. Uma é fingindo-se de morto. A maioria dos carnívoros só come animais vivos. Outra é o mau cheiro. Ao sensibilizar o olfato de seus predadores, o gambá está mandando a mensagem: Veja como estou fedido, não sou uma boa opção para o seu jantar, posso estar podre e cheio de doenças. Bem, o papo está bom, mas esse tema me deixou bastante enjoado. Vamos mudar de assunto? Então, a gente tem aí um artigo, né, sobre os gambás, o fato deles serem pequenos e lentos, tá? E como eles se protegem, porque geralmente os predadores deles são mais rápidos, poderiam caçá-los facilmente. Então, uma das estratégias que esse animalzinho usa é se fingir de morto, tá? Porque os carnívoros não gostam de comer carcaça, de comer coisa que está morta já. Eles geralmente ignoram, eles gostam de pegar o bicho vivo, né? Certeza de que está fresquinho para devorar. E uma outra coisa que eles fazem, a gente conhece muito bem a fama do gambá de soltar um mau cheiro, tá? Esse mau cheiro que eles soltam faz o predador não querer comer ele. Por quê? O cheiro ruim dá a ideia de que a coisa está podre, de que não é uma boa alimentação, tá? E o animal acaba aí rejeitando. Sempre dá certo? Pode ser que não, né? Pode ser que ele seja pego de surpresa, não dê tempo dele soltar o cheiro e tal, mas é assim que ele se defende de seus predadores, tá? É assim que ele tenta fugir. Esse artigo aí foi tirado da revista Ciência Hoje e quem escreveu foi Diogo Loreto. Aí aqui tem as orientações, tá? Para você refletir, você não precisava responder, tá?
Qual a sua opinião sobre o texto? O que mais chamou a sua atenção? Que tipo de linguagem você usará na carta, formal ou informal? Lembra que a linguagem informal é aquela linguagem mais respeitosa, não usa gíria, nada, e a linguagem informal é a linguagem que a gente usa no dia a dia? Pelo que eu vi a carta dele aqui, ela está bem informal. A carta não, o artigo dele está bem informal. Então você poderia responder com uma linguagem informal também. Que tratamento você vai usar para os editores, senhores ou vocês? E aí, você vai chamar o Diego Loreto como? De senhor, de você? Releia a carta na página 22 e preste atenção ao modo como ela foi escrita. Depois faça um rascunho da sua carta. Então, como que você vai fazer a sua carta? Escreva o local e data e em outra linha uma saudação. Então, como que a gente começa a carta do leitor? Vocês, né, estão em Ibaté, eu estou em São Carlos, mas a cidade de vocês é Ibaté. Então, você coloca o local e a data onde você está escrevendo, ó. Ibaté, é como se fosse o nosso cabeçalho, tá? Na carta eles usam isso, o local e a data. 16 de julho de 2020. E aí ele pede para você colocar uma saudação. Prezados, ou prezada revista, tá? Prezada revista Ciência Hoje. Ciência Hoje das Crianças é o nome da revista, tá? Coloca uma vírgula e aí você começa a falar. Gostaria de falar sobre o artigo Ai, que fedor, do Diogo Loreto. Aí você vai dar a sua opinião. Eu gostei muito do artigo porque ele explica como o bichinho se defende de seus predadores. Ou, eu não gostei porque por isso. Você vai dar os seus argumentos. Se você gostou, se você não gostou, tá? Aqui eles pedem para vocês colocarem o título do texto, tá? Ai, que fedor, para identificar, tá? Qual é o artigo que você está falando. E aí você vai colocar no corpo da carta ali a sua opinião, o que você achou do artigo, tá? E aí você finaliza colocando o seu nome, uma despedida, né? Geralmente a gente termina a carta falando atenciosamente, né? Atenciosamente, você põe o seu nominho no final da carta, tá? É assim que a gente escreve carta do leitor, tá bom? E depois que você leu, que você escreveu a sua carta, você releu ela, você corrigiu, colocou sinais de pontuação, parágrafo e tal, você vai fazer a autoavaliação aqui no livro, tá? Você vai avaliar o seu próprio texto. Expus a minha opinião sobre o texto? Se sim, você põe um xizinho aqui, se não, xizinho aqui na mãozinha para baixo. Usei argumentos para defender a minha opinião? Usei linguagem adequada? Despedi-me e assinei a carta, tá? Então, aqui você tem que fazer a sua autoavaliação, tá bom? Então, essa é a produção de texto que foi proposta aí sobre carta do leitor. Vocês vão escrever o que vocês acharam desse artigo, tá? Depois das atividades de português, a gente tinha uma atividade de matemática, com soma e subtração. Era a continuação daqueles probleminhas, tá? Página 36 e 37. Então, eu vou aproximar mais, né, para a gente ver melhor aí. Então, continuando aqui na página 36, tá? Vamos lá. O esquema abaixo mostra os caminhos possíveis entre a casa de Carla e a escola. Então, a gente tem aqui a casa da Carla, né? Aqui, a casa da Carla e a escola. E aí, tem dois caminhos. Tem esse caminho aqui, tá? E ela tem esse caminho aqui também. Ele pedia nessa atividade para a gente pintar o caminho mais escuro, mais curto entre a casa da Carla e a escola. Como que a gente vai saber qual que é o caminho mais curto? Eu tenho que somar as medidas. Tem esse caminho, eu vou chamar esse de caminho 1 e esse de caminho 2, tá? Só para vocês saberem. Aqui eu vou colocar do caminho 1 a medida. Vamos lá. No caminho 1, a gente tem 306 metros, depois ela vira e anda mais 163 metros, né? E aí eu tenho que somar para saber quanto que qual é a medida aí total desse caminho. Se a gente somar, né, 6 mais 3 dá 9,
0 mais 6, 6. 3 mais 1, 4. Então, dá 469 metros, tá? Se eu somar aí o primeiro caminho, tá? E o segundo caminho? Vamos fazer o cálculo do segundo caminho. Vou fazer desse lado aqui, o caminho 2. No caminho 2, primeiro, ela anda 154 metros e depois 324, tá? Então, a gente tinha aí que fazer o cálculo total do quanto ela gasta em metros, tá? Para chegar da casa dela até a escola por esse caminho. 4 mais 4 dá 8. 5 mais 2, 5, 6, 7. E 3 mais 1, 4. 478 metros, tá? Então, se a gente for ver aí, qual é o caminho mais curto? 469 ou 478? Comparando os dois, o caminho mais curto é o primeiro, não é? Então, aí, pede para pintar, já está pintado aqui de rosinha, tá vendo? O primeiro caminho é o mais curto. Qual é a medida do comprimento em metros do caminho mais curto? Tá aqui, ó, 469 metros, tá? Então, você tinha aí que somar a medida total do caminho para você saber qual que era o mais curto e o mais comprido aí para descobrir e poder responder as perguntas. 10. Observe o painel que mostra o número de participantes de uma meia maratona e responda as questões. Então, a gente tem aí 1.032 mulheres e 2.564 homens, tá? Quantas pessoas participaram dessa meia maratona? Para você saber o total, você tinha que somar, né? As 1.032 mulheres mais os 2.564 homens aí, tá? Quanto que dá, né? 2 mais 4, 6. 3 mais 6, 6, 7, 8, 9. 0 mais 5, 5. E 2 mais 1, 3, tá? Então, dá 3.596 pessoas. Você tinha que somar a quantidade de mulheres com a quantidade de homens, juntar as duas quantidades para descobrir o total de pessoas que participaram dessa maratona, homens com mulheres juntos. Quantos homens participaram a mais do que mulheres? Quando ele pede para perguntar quantos a mais, é um cálculo de diferença, tá? Para eu calcular diferença, continha de menos. Então, 2.564 menos 1.032. Eu vou pegar a quantidade de homens e tirar a quantidade de mulheres para eu poder saber a diferença, quantos homens tem a mais, tá? Então, vamos lá. 4 tira 2, 2. 6 tira 3, 3. 5 tira 0, 5. E 2 tira 1, 1. Então, dá 1.532 homens a mais do que mulheres, tá bom? Essa era a continha que era para fazer. Vocês podem fazer as continhas no livro mesmo, nos cantinhos, tá? Tem espaço aí para vocês encaixarem as suas continhas. Não precisa fazer de cabeça, não. E nem fazer no caderno, tá? Dá para fazer no próprio livro. 11. Meire tem uma floricultura. Veja na tabela abaixo a quantidade de flores que ela usou durante o mês para fazer arranjos. Em seguida, complete. Então, vamos lá. São 1.202 gérberas brancas e 1.490 rosas brancas. 2.314 gérberas vermelhas e 2.308 rosas vermelhas. Então, você tinha que somar a quantidade de gérberas, tá? Aqui, se eu somar 2 mais 4, 6, 0 mais 1, 1, 2 mais 3, 5, 1 mais 2, 3. Dá 3.516 gérberas. E aqui nas rosas, 0 mais 8, 8, 9 mais 0, 9, 4 mais 3, 7, 1 mais 2, 3. 3.798 rosas, juntando a cor aí vermelha com branca, tá? Quantas flores brancas e quantas flores vermelhas Meire usou para fazer seus arranjos nesse mês? Para eu saber o total de flores brancas e flores vermelhas, eu vou ter que somar de assim, ó. Eu vou somar a quantidade de gérberas brancas, tá? 1.202, mais
As rosas brancas, eu vou somar a gerbera com a rosa, tá? Que são as duas têm flores brancas, né? Então, vamos lá. 2 mais 0, 2. 9 mais 0, 9. 4 mais 2, 6. E 1 mais 1, 2. Dá 2.692 flores brancas, tanto gérberas quanto rosas, tá? E para eu saber quantas vermelhas, mesma coisa. Eu vou somar as gérberas vermelhas mais as rosas vermelhas, tá? Vamos ver quanto dá. 4 mais 8, né? 8, 9, 10, 11, 12. Sobe 1, tá? O 1 do 12 sobe lá em cima. 1 mais 0, 1 mais 1, 2, tá? Esse 1zinho do 12 que subiu aqui em cima. Deixa eu pôr mais para baixo. E aí, a gente põe um 1zinho aqui em cima. Tá? Subiu 1 aqui em cima, tá? Do 12. Aqui, 3 mais 3, 6. 2 mais 2, 4. Dá 4.622 flores vermelhas. Então, tá certinho aqui da resposta, ó. 2.692 flores brancas, tá? Que você somou ali as flores brancas e 4.622 flores vermelhas, tá? Eu tirei esses valores daqui, tá? Esse valor saiu daqui e esse outro valor... Opa! E esse outro valor saiu daqui, tá? Só para vocês saberem da onde eu tirei, tá? Eu peguei as gérberas brancas e as rosas brancas e somei. E eu peguei as gérberas vermelhas e as rosas vermelhas e somei, tá bom? Quantas rosas foram usadas a mais que gérberas? Quando ele pergunta quantas a mais, ele quer saber diferença. Então, eu vou pegar a quantidade total de gérberas e tirar a quantidade de rosas para eu saber quantas rosas vem a mais. Então, em cima, eu vou colocar um número maior, que é a quantidade de rosas, e vou fazer uma continha de menos, tirar a quantidade de gérberas, tá? 8 tira 6, 2. 9 tira 1, 8. 7 tira 5, 2. E 3 tira 3, 0. Então, a diferença entre as rosas e as gérberas dá 282 rosas a mais, tá? Então, esse valor aqui é dessa continha aqui, tá? Eu peguei a quantidade de rosas e tirei as gérberas para saber quantas rosas tem a mais. Agora, invente outra questão que pode ser respondida com os dados da tabela e peça para que o colega responda. Ou você mesmo pode escrever e responder, tá? Aí eles dão um exemplo aqui, ó. Quantas flores Meire usou nesse mês? Aí era só somar tudo, total. Total com total, ó. 3.516 mais 3.798, ó. Vou somar tudo, ó. 3.798 rosas mais 3.516 gérberas, tá? Quanto que dá isso no total? 8 mais 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dá 14. Sobe um lá em cima, tá? Subiu um aqui em cima do 9, que vai somar junto. Deixa eu pôr mais para cima essa continha, senão vai ficar em cima do... Aqui, pronto. 9 mais 1, 10, mais 1, 11. Vai subir... Opa! Vai subir mais um aqui em cima, ó. 11. 7 mais 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Mais um, 13. Sobe um lá em cima, porque eu não posso pôr o 13 ali, né? 3 mais 3, 6. Mais um, 7. Dá 7.314. Então, dava para resolver assim, ó. 7.314 flores. É o total de todas as flores que ela usou nesse mês, tá bom? Um teatro tem capacidade para 1.572 pessoas. Se em uma apresentação foram 1.360 pessoas, quantos assentos ficaram vazios? Então, para a gente saber quantos sobraram, né? Quantos ficaram vazios, eu tenho que fazer uma continha de menos. Então, vou lá, 1.572 menos 1.360. Eu pego a quantidade de assentos total e tiro as pessoas que sentaram, para eu saber quantos sobraram vazios. 2 tira 0, 2. 7 tira 6, 1. 5 tira 3, 2. E 1 tira 1,
Zero. Sobraram aí, então, 212 assentos vazios. Então, todos esses probleminhas vocês conseguiam resolver com continhas de mais e continhas de menos, tá? Essas foram as atividades, então, de matemática aí, tá bom? Vamos para a próxima, então, que é o interdisciplinar. No interdisciplinar, a gente tinha no livro que fazer as páginas 28 e 29. Então, vamos lá. A água é um direito de todos. O acesso à água é um direito de todas as pessoas. A água é essencial para a sobrevivência dos seres humanos, permitindo o cuidado com a higiene e a manutenção da saúde. Então, aí está falando para a gente a importância da água, tá? Todas as crianças e adultos têm direito à água. Todas as pessoas devem ter água suficiente para beber, manter a higiene pessoal da casa, lavar as roupas, preparar comida e garantir o saneamento básico. A fonte de água deve estar acessível em casa, na escola e no local de trabalho, e não estar a mais de 30 minutos de distância caminhando desses locais. A água não pode estar contaminada por lixos, micro-organismos, produtos químicos e outras substâncias que possam prejudicar a saúde das pessoas. O preço da água deve ser estipulado de forma que todos possam pagar por ela. Então, esses são os direitos básicos aí em relação à água. Aí diz assim, ó: apesar de ser um direito de todos, existem diversos locais onde não há água suficiente ou ela não é apropriada para o consumo humano. Além disso, muitas pessoas no mundo não têm acesso à água diretamente na torneira. Então, aqui, ó, 12 em cada 100 pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Então, se a gente tem um quadrinho aí com 100 pessoas, né? 12 delas aí não têm acesso à água. Aí aqui, ó, compreenda a leitura. De acordo com o texto, todas as pessoas têm acesso à água igualmente? A resposta é não, né, gente? A gente viu ali que não. A cada 100 pessoas, 12 não têm acesso à água. A gente viu ali na leitura, né? Aqui, ó, 12 em cada 100 pessoas no mundo não têm acesso à água. 2. Releia a página anterior dos itens do quadro sobre o direito da água. Identifique quais direitos não estão sendo garantidos nas situações a seguir. Então, vocês poderiam colocar os numerozinhos, tá? Do quadro. Em 2014, uma seca atingiu alguns locais do Brasil, deixando pessoas sem água suficiente para uso pessoal e doméstico. Então, aí, a 1 não está sendo respeitado esse direito, tá? Nem a 2. Então, a gente coloca aqui 1 e 2, tá? Que não está sendo aí respeitado. Em diversos locais do mundo, a água disponível para consumo está contaminada. Isso causa diversos problemas à saúde. Aí a 3, né, a água não pode estar contaminada por lixo, micro-organismos e produtos químicos, que possam prejudicar a saúde das pessoas. Então, aí é o direito 3 que não está sendo respeitado, tá? Aí mostra aqui o rio poluído de Mariana, né, depois daquele acidente que teve com a Vale Rio Doce, né? Faça a sua parte. Aqui traz para a gente uma proposta de escrever uma cartinha para os governantes solicitando a garantia de direito à água para todas as pessoas. Como era uma escrita coletiva, não tem como a gente fazer, tá? Porque nós estamos aí separados devido à pandemia. Então, essa atividade 3 aqui, ó, ela podia ser deixada, tá? Vocês já iam fazer uma produção de texto aqui na atividade de português, que era justamente uma carta, né? Uma carta do leitor. Então, a atividade 3 do livro didático não tinha necessidade de fazer, tá bom? Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje, tá? Façam as correções e qualquer dúvida é só mandar para mim, tá bom? Um beijo, tchau!